Ele é pequeno demais, ele não é capaz, ele nunca vai se tornar um jogador de futebol desse tamanho. As pessoas estão loucas, esse é só mais um garoto que não vai conseguir vencer. E foi assim que um dos maiores jogadores da história do futebol mundial colocou fim a uma das mais importantes premiações esportivas do mundo. Uma história recheada de desconfianças e um escândalo que tomou proporções inimagináveis. Estou falando do The Best. Lionel Messi pode ter colocado fim à maior premiação da FIFA dos últimos anos. Um sonho que virou um enorme pesadelo. Contudo, devemos voltar no tempo para entender os motivos do argentino não ir receber o prêmio de melhor jogador do planeta. O pequeno Lionel nasceu em Rosário, na Argentina, em 24 de junho de 1987 e despertou seu interesse pelo futebol desde cedo. Atuou em um clube desconhecido, próximo à sua casa. Parecia pouco, mas era o início de uma das histórias mais lindas do futebol. A todo momento, Lionel Messi foi bombardeado por críticas relacionadas à baixa estatura e precisou vencer a desconfiança de todos. Durante sua passagem pelos campos da Argentina, impressionava com sua velocidade e precisão nos passes. Foi então alvo de um clube local, o famoso Newell's Old Boys. Seria o cenário perfeito, clube e jogador prontos para o mundo da bola. Entretanto, ainda quando Messi possuía apenas 11 anos, o mundo caiu após uma triste notícia. Lionel estava doente, diagnosticado com um problema hormonal que dificultava seu crescimento. A carreira do argentino poderia ter acabado ali mesmo. A sua família poderia ter desistido e aceitado a derrota, como alguns clubes ainda fazem em um momento tão difícil. Quantos jogadores não conseguem superar os problemas e as adversidades? Pois bem, o mundo precisava de Messi. Desistir seria fácil demais para um argentino que via como espelho o seu ídolo Diego Armando Maradona, o único até então, naquele momento, a conquistar a Copa pela seleção da Argentina. Lionel então uniu suas forças e continuou a se dedicar pelo clube da casa. Dentro do Newell's Old Boys, desenvolveu ainda mais suas habilidades e cresceu, tanto em seu futebol como atleta. Seus esforços renderam muitos elogios, e um certo dia, o seu pai Jorge Messi levou a promessa à Espanha. Mal sabia ele que era um caminho sem volta, uma passagem apenas de ida. O argentino se hospedou na casa de parentes, precisou morar de favor. Parecia um roteiro de cinema. O garoto chegou ao gigante Barcelona, de craques como Valdés, Puyol, Xavi, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros. Nesse momento, Messi enfrentaria um dos maiores desafios de sua carreira até então. No meio de tantas lendas, o garoto de Rosário sonhava em se manter no clube catalão e com 16 anos teve sua grande chance de ouro. A tão sonhada estreia no profissional havia chegado contra o famoso clube do Porto, origem pela qual se deu o português Cristiano Ronaldo, considerando sua nacionalidade. Quem diria, esses caminhos já começam a ser traçados muito antes, com pequenas pistas do que viria pela frente. Na ocasião estreava o lendário estádio do Porto, chamado carinhosamente de Estádio do Dragão. Como se não bastasse uma estreia para o elenco profissional do Barcelona, Messi também se tornou o jogador mais jovem a representar a equipe em competições oficiais, naquele momento em partida válida pela Liga contra o Espanhol. Entretanto, na vida de Lionel ainda faltava um grande comandante, alguém para ensinar os caminhos do gol e também de conquistas épicas. A temporada 2008-2009 chegou e com ela veio uma das maiores contratações do Barcelona, o treinador Pep Guardiola, aquele que ensinou a Messi como enxergar os espaços e como vencer as adversidades. Naquele momento, o argentino precisava de taças para provar para todos aquilo que realmente tinha nascido para fazer. Pois bem, ela veio em 2008, sobre a era Guardiola. Lionel conquistou o primeiro título, a Copa do Rei. Na mesma temporada, o garoto de Rosário obteve as taças da Liga e ainda a famosa Liga dos Campeões. Tudo parecia perfeito, grandes realizações e momentos inesquecíveis. Foram 51 jogos e incríveis 38 gols. Além disso, outras conquistas vieram, sendo Superliga da Espanha, Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes com um gol histórico aos 110 minutos da prorrogação. O garoto assim conquistou o mundo. Lionel foi então indicado a Bola de Ouro, o prêmio mais desejado por um jogador de futebol em vida. Naquele ano, a disputa estava entre dois grandes concorrentes, tendo Xavi, seu companheiro de clube, e o português Cristiano Ronaldo. A disputa era difícil. De um lado, estava um dos maiores meio-campistas do planeta, o famoso
Jesus Chaves, sem dúvidas uma referência para o futebol mundial. Do outro, um português que encantava o mundo, ainda quando atuava pelo Manchester United, e Messi, com uma temporada brilhante, esperava vencer. Contudo, muitos jornais colocavam o talento do argentino relacionado com o coletivo e ótimo time do Barça, e por isso Chaves seria o cotado para vencer. O que mais importa nesse prêmio, o individual ou o coletivo? Vale mais taças ou mais gols? Pois bem, não temos essas respostas até hoje. A única certeza é que o argentino nasceu para jogar bola e depois de uma infância tão difícil, conquistou o maior prêmio individual de um atleta em atividade. Messi conquistava então sua primeira bola de ouro, um prêmio especial que provava que os 22 anos de dedicação não tinham sido em vão, mas para tornar possível as grandes conquistas de sua vida, tanto dentro quanto fora de campo, era totalmente necessário. Seria ele, mais tarde, o maior jogador da seleção, ganharia um título pela seleção da Argentina? Tudo era um grande mistério, mas a esperança de novos capítulos vieram junto com tristeza, solidão, críticas, desconfianças e comparações com Diego Armando Maradona. Lionel utiliza uma camisa pesada, o sonho argentino, e busca novas conquistas, mas o silêncio e as comparações acabaram atormentando Messi durante vários anos. Qual seria o futuro de Lionel Messi? Seria Messi o ícone do futebol argentino para o mundo, ou apenas mais um que infelizmente se venderia por dinheiro? Essa é uma história que entenderemos nos próximos capítulos.